Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar do Viva Mundo. Meu nome é Fernanda e eu estarei acompanhando vocês no webinar de hoje. Bom, o vivamundo.com existe para ajudar você com as informações e detalhes necessários para estudar no exterior. Destinos, tipos de curso, detalhes de inscrição, informação sobre vistos, acomodações e muito mais. O Viva Mundo tem tudo o que você precisa para os seus estudos no exterior. No webinar de hoje, teremos o Fernando Cunha, recrutador da Halifax Language Institute of Canada. O tema deste webinar será Estude Inglês no Canadá. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor, coloque ela na caixa de perguntas e respostas, que é o QIA, que fica no menu abaixo da sua tela. E no final da apresentação, o Fernando responderá todas as perguntas. Pronto, podemos começar agora, Fernando. Boa noite, todo mundo. Como a Fernanda mencionou, meu nome é Fernando. Eu trabalho aqui na HALIC, né, que é Halifax Language Institute of Canada. E só para dar um overall, eu já moro aqui no Canadá tem 3 anos e meio. Tem 2 anos e meio que eu estou trabalhando na HALIC, que é uma escola de inglês localizada aqui no Canadá, mais especificamente em Halifax. Para quem não conhece, é uma cidade que fica aqui na costa leste canadense, no Atlântico canadense, como é conhecido. Então, a nossa escola de inglês, ela é uma escola de inglês que foi fundada em 2012, ou seja, ela está completando 10 anos, né, esse ano. E, como eu falei, fica localizada aqui em Halifax. E ela é uma escola de inglês que eu posso dizer com salas reduzidas, né? Então, para os alunos que estão procurando um aprendizado mais centrado, né, com turmas menores, um melhor aprendizado, conhecer melhor o professor conhecer melhor o aluno, né, eu acho assim que nossa escola ela tem um foco muito nisso, né? Então, ao contrário de grandes escolas que você vai ser só mais um número, você aqui vai estar, de fato, aprendendo e o professor vai estar, de fato, sabendo onde você precisa melhorar, ele ajudando com isso. Então, a gente tem uma abordagem, né, de aprendizado baseada em tarefas, ou seja, além da sala de aula, nós também temos inúmeras viagens e atividades de campo ao redor da cidade. O que significa isso, né? Basicamente, então você vai ter as horas semanais durante a semana, né? As horas de aula dentro da sala de aula, e toda semana também vão ter atividades extra-sala, mas que fazem parte do currículo da nossa escola. Então, o professor vai estar levando vocês para museu, para parque, para fazer atividade social, voluntariado, tudo isso incluso, né, na grade curricular. E, obviamente, o professor vai estar contextualizando isso aí. Então, vai estar colocando alguma atividade em meio a essas, alguma atividade que vale ponto, né, em meio a esse aprendizado fora também da sala de aula. Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona a metodologia aqui da HALIC, como funciona as aulas, né? Mas vou falar disso mais para frente. Agora eu queria falar um pouco da cidade de Halifax em si, porque eu aposto que a maioria de vocês conhece, já ouviu falar do Canadá, o cast da inglês aqui no Canadá, mas se ouve falar muito em Vancouver, em Toronto, que são grandes cidades, são cidades maravilhosas, mas que o resto do Canadá passa despercebido, né, quando se fala em estudar inglês. E uma das grandes vantagens, né, que eu vejo em vir estudar inglês aqui, é que aqui vão ter poucos brasileiros. Acredito que todo mundo que está assistindo fala português ou está no Brasil. Então, você não quer ter tantos brasileiros ao seu redor para poder falar mais inglês e aprender mais inglês. Então, tem poucos brasileiros. Na sala de aula vão ter poucos brasileiros também. Claro que vai ter um ou dois, e aí cabe a você também interagir mais com outras nacionalidades, né? E aí, assim, por ser uma cidade menor também, tem o fato de você ser mais próximo da população, digamos assim. O pessoal aqui é conhecido por ser mais friendly, né, que é um termo em inglês usado para ser mais amigável. Às vezes você está andando na rua, principalmente em lugares assim que não são tão movimentados. Está andando na rua e alguém dá um bom dia e puxa um assunto com você e sem nem mesmo te conhecer, né? Então, em pequenas oportunidades você consegue também, vai conseguir também treinar o inglês, praticar. Então, Halifax, como eu falei, é uma cidade, população de 417 mil habitantes, o que, olhando assim em quantidades, parece pouco, né? Porque comparado às cidades brasileiras, mas o Canadá, ele é um país ainda pouco povoado, né? Então, 417 mil ainda é uma quantidade alta para o Atlântico Canadense, que é uma região que está crescendo, que ainda tem muito a crescer. E quando eu falo Atlântico Canadense, o Canadá, só para dar um contexto, ele tem 4 grandes províncias
no Atlântico, que são chamadas do Atlântico Canadense. E Halifax é a maior cidade dessas 4 províncias. Então, por isso ela tem 417 mil habitantes. Tem muita coisa para fazer aqui. Se você olha a quantidade de habitantes, você pensa que é uma cidade muito pequena. Ela é pequena em tamanho, mas eu considero ela uma pequena grande cidade. Ela tem muito o que fazer, tem muita opção de lazer também, em todas as estações do ano. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu citei aqui alguns exemplos, né? Então, Halifax, você pode aproveitar de música ao vivo, arte, cinema, esporte, cultura, festivais, gastronomia. São tantas coisas para fazer que, assim, e vai depender também da estação do ano que você vem. Vou falar disso mais para frente, que cada estação do ano aqui no Canadá, aqui em Halifax também, muda as atividades ou o que você vai estar fazendo, seja na rua ou seja atividades mais fechadas, né, de ambiente fechado. Halifax, você tem aqui algumas opções, né, do que fazer em Halifax, do que você tem de opção de lazer. Então, o Halifax Public Gardens, né, que é um belo jardim que a gente tem aqui, que a gente até brinca dizendo que ele é o Central Park de Halifax, que para quem não conhece, Central Park fica em Nova York, é gigante, e aqui é bem menor, mas é um lugar muito bonito. Cada estação do ano eles mudam as flores que tem lá, a vegetação. Então, vale a pena passear por lá. O waterfront de Halifax, né? Halifax, ela é uma cidade na litorânea, né? Ela é à beira do mar. A província inteira da Nova Escócia, que é onde fica Halifax, ela é cercada por mar, basicamente. Então, a cidade que fica mais longe do mar está a 60 quilômetros, para vocês terem uma ideia. Então, Halifax, ela é arrodeada assim do mar, né? E aí tem o waterfront, que chama aqui, é como se fosse a beira-mar, tem uma orla, e aí passam grandes navios lá, navios cargueiros, cruzeiros, então vale a pena a caminhada. Obviamente não é um lugar para tomar banho de mar, a água é gelada, mas vale a pena o passeio, tem muito comércio, muita coisa, muito o que fazer lá, sabe? Halifax também é sede de grandes festivais, e principalmente grande parte deles com entrada gratuita. Para vocês terem noção, nesse verão agora passado, né? Quando eu digo verão, o verão aqui vai de junho até final de setembro. E o governo daqui da cidade, né, a prefeitura, fez um palco, um festival de verão, e estava acontecendo shows todo final de semana, de junho até outubro. Então, assim, acontece muito isso aqui de festivais, obviamente uns pagos, outros gratuitos, mas eles estimulam muito, principalmente no verão, mas também você encontra no inverno e outras estações. George Island, que é uma ilha que fica aqui onde eu falei ali do waterfront de Halifax, vocês conseguem ver essa ilha. E aí você pode pagar para ir de barco lá, fazer um passeio nas trilhas, bem interessante. E outro ponto bem legal também que eu citei aqui é a Biblioteca Central de Halifax, que é uma biblioteca bem moderna. Ela foi aberta ao público em 2014. E se vocês verem um prédio, aquele prédio assim bem moderno, bem grande, vai ter muita opção do que fazer lá, além de estudar, né? Obviamente. Deixa eu avançar aqui agora. Aqui algumas fotos da cidade. Halifax também é conhecida por ser uma cidade com muito estudante. Aqui tem muita universidade, muita escola de inglês. Então, tem muito estudante, tanto o estudante internacional como o estudante nacional, o estudante canadense, que mora em outra província e vem estudar das universidades aqui, porque aqui tem muitas universidades na capital. Então, se você pega as ruas de downtown, são repletas de bares, restaurantes, justamente para atender esse público. Aqui embaixo é uma foto da biblioteca que eu falei, está vendo esse prédio bem moderno aqui, essa biblioteca central que eu falei. E pronto, aqui algumas fotos. Essa foto aqui, as duas fotos de baixo, por exemplo, são do waterfront, que é a beira do mar que eu falei. E aí vão ter empresariais, vão ter uma pista para caminhar de corrida, comércio, tem muito o que fazer. Aqui na direita, por exemplo, é um festival que tem todo ano de circo, né? Vem o pessoal fazer a apresentação aberta ao público. E vem gente de outras províncias, é bem interessante isso aí. Na parte de cima, do lado esquerdo, esse farol é muito famoso aqui na província, não fica em Halifax mesmo, fica a uns 50, 60 quilômetros de Halifax, mas ele é um lugar muito bom, muito interessante para ir, para uma visita curta, né? Não tem muito o que andar por lá, mas as fotos do farol ficam incríveis. Tem um restaurante também, uma lojinha. Essas são algumas opções de lazer aqui em Halifax, né? Agora eu queria entrar mais na escola, né? No estudo em si, falar um pouquinho para vocês, né? Como funciona os cursos que a gente oferece e etc. E só para eu comentar, assim, antes de entrar em detalhe, eu acredito que a maioria daqui vai estar procurando 2 tipos de programas de inglês, né?
Vão ter pessoas aqui procurando o inglês mais acadêmico, que seria para depois seguir para uma universidade, um college, ou algo do tipo. E o outro tipo de pessoas são pessoas que querem fazer um intercâmbio, querem estudar inglês, querem voltar para o Brasil depois, ou mesmo estão acompanhando um marido e uma esposa que está estudando aqui e aí quer melhorar o idioma e quer fazer um inglês geral, sem necessariamente ter a intenção de fazer um college ou uma universidade no Canadá. E é por isso que a gente tem mais de um tipo de curso de inglês. Então, esse primeiro, que é o English for Academic Purpose, o EAP, que a gente chama aqui, é o inglês mais acadêmico. Então, você vai estar fazendo ele se tiver interesse realmente de seguir para uma universidade ou um college. E o EAL, que é o English for an Additional Language, é para quem realmente está só estudando inglês, quer melhorar a comunicação, a escrita, mas não necessariamente para fins acadêmicos, para entrar na universidade ou um college. O University Braiding Program é o nosso UBP, né, que é o nosso último nível. Quem vai fazer ele é justamente quem tem interesse em ir para a universidade ou college. Por quê? Agora eu vou entrar um pouquinho nesse assunto. Quem tem esse interesse de entrar na universidade ou college sabe que precisa fazer uma prova, um IELTS ou um TOEFL. E muitas vezes a pessoa não consegue a nota exigida lá pela universidade ou pelo college. A maioria pede um IELTS 6, por exemplo. E aí por isso que a gente tem esse programa. A gente tem parceria com muitas instituições aqui da região e também de outras províncias. Então você pode fazer o nosso programa. Dependendo do seu nível, você vai entrar no UBP, que é o nosso último nível, ou vai entrar um pouco antes, e aí vai fazer o EAP, depois vai para o UBP, à medida que for evoluindo no curso, e aí atingir o requisito, né, que é para entrar num college ou numa universidade. Então, interessante desse programa, a parte mais interessante é que você consegue aplicar para a universidade ou para o college, estando só matriculado conosco, sendo nem iniciado ainda, porque a gente tem essa parceria. Então, você consegue fazer a matrícula, a gente sabe a data que você inicia, que vai iniciar, que vai concluir, e a gente passa essa informação para a universidade. E aí só depende de você concluir com sucesso o programa, sem precisar fazer prova de IELTS ou TOEFL, entendeu? Mas para aqueles que também querem fazer o IELTS ou TOEFL, a gente também tem uma turma preparatória, e que a gente chama de preparatório para IELTS ou TOEFL. E a gente, durante a pandemia, essa turma foi suspensa, não tinha tanta demanda, mas a gente está voltando agora com as turmas presenciais em janeiro, e a gente acredita que vai ser uma das turmas que vai voltar também. Então, se você tem interesse, manda um e-mail para a gente e eu consulto para você quando será a próxima turma do IELTS ou TOEFL. E cada nível aqui na escola funciona assim. Cada nível vai durar 8 semanas. Então, é até interessante isso, porque muitas escolas pelo Canadá duram 10, 12 semanas. E aqui cada nível dura 8, que é bom se você tem um curto prazo de tempo para concluir aquele requisito, né, para entrar no college ou numa universidade. E se você está buscando só o aprendizado, você vai ter as 8 semanas de nível, mas pode fazer até 6 níveis, né? Que daí 1 ano de estudo. Então, se você não tem inglês nenhum e diz, Fernando, eu quero estudar inglês, eu quero estudar do básico até o mais avançado. Quanto tempo dura isso? E, Adriano, são 6 níveis, desculpa, de 8 semanas, que dá aproximadamente 1 ano, porque tem o recesso de Natal, tem umas semanas do ano que tem o break, o intervalo. Então, ao todo, dá 1 ano de curso. Como eu falei, a gente tem 5 níveis de General English e um nível do PEFL. O PEFL é aquele acadêmico, de quem vai para um college ou universidade. E aqui, só para ilustrar, eu coloquei para vocês uma tabelinha. Essa tabelinha é o quê? Essa tabelinha a gente tem as comparações dos nossos níveis com algumas provas de nivelamento. Isso aqui é mais interessante para quem quer fazer um college ou universidade, porque você vai ter feito um IELTS ou um TOEFL, vai saber sua nota e vai conseguir, vamos dizer assim, você não atingiu ali o que a universidade ou o college pede, e aí você vai poder saber qual nível você está aqui na escola, quantas semanas você precisa, quando pode começar, facilitando assim o planejamento para saber quando vir para o Canadá. E ainda mais, a gente está oferecendo ainda cursos online, principalmente os cursos mais avançados, nosso nível 5, nosso nível 6, que são os últimos níveis. Então, se você pretende fazer online, já atingir esse requisito do Brasil, é fundamental que você tenha uma dessas provas para poder a gente saber o seu nível. E aí, caso você não tenha nenhuma prova, a gente também aceita até o Duolingo. O Duolingo, para quem não sabe, é um teste bem mais simples. Você faz de casa, você liga a webcam, eles vão ter uma maneira de controle,
Ele é um teste fidedigno, mas ele é feito de casa e bem prático. Então, você consegue fazer o Duolingo, a gente consegue dizer qual o seu nível aqui na escola. Essa tabelinha foi só para ilustrar, obviamente vocês não precisam decorar ela aqui. Eu posso mandar também para quem tiver mais interesse depois por e-mail. Agora eu vou falar um pouquinho das estações do ano aqui em Halifax, para quem está interessado em saber mais. Diferentemente de muitas regiões do Brasil, né, o Canadá ele tem as 4 estações bem definidas do ano. Então, uma coisa legal, por exemplo, é que você vai viver bem o verão, o calor do verão, primavera, o outono e o inverno. Mas o que de Halifax tem diferente de outras partes do Canadá? O Canadá é muito grande, então, assim como o Brasil vai mudar de uma região para outra. Halifax tem uma grande vantagem de não pegar tanto frio, nem tanto calor, que é mais ou menos assim. Quem mora mais ou menos ali no meio do Canadá, mais para o norte, quando chega no inverno, as temperaturas vão baixando, de menos 20, menos 30. Agora mesmo está fazendo menos 20, menos 30 em algum lugar do Canadá. Enquanto aqui está 0 graus, 6 graus, 9, variando assim. E a gente está entrando no inverno agora. Então, é algo bastante a ser levado em consideração se você não quer sentir tanto frio, não quer passar por tanto frio. O inverno daqui vão ter semanas que vai chegar ali no menos 20, mas diferentemente de grande parte do Canadá, ele não chega a menos 40, menos 30. É bem raro mesmo. Já estou aqui há 3, vai ser no 4º inverno, e o máximo que eu senti foi uma sensação de menos 30 durante alguns dias do ano. Boa parte do inverno fica entre 0 graus, 10 graus, facilitando assim a adaptação, né? Quem quer morar aqui, quem quer realmente vir de forma permanente também. Vou falar disso mais para frente. Quem quer vir de forma permanente e quer procurar um lugar que não é tão frio no inverno. Assim como o verão. O verão não tem aqueles tantos dias de 40 graus ou mais. Durante o verão fica mais entre 25 e 20 graus aqui em Halifax, com alguns dias passando dos 30 graus. Bom, vou entrar agora falando um pouquinho, como eu disse lá, que a gente tem a parceria, né, com alguns colleges e universidades aqui do Canadá, principalmente no Atlântico Canadense, que é onde Halifax está. Eu vou falar um pouquinho de alguns deles para vocês em mais detalhes, mas só para ilustrar, esse aqui não são todos as instituições que a gente tem parceria, são algumas, boa parte delas aqui, mas também tem em Toronto, em outras regiões do Canadá. Aqui é a St. Mary's University. Como eu falei, Halifax ela é repleta de universidade, né? Tem muita universidade, muita opção tem um colégio público com muita opção, muito campus espalhado pela província. Então, a St. Mary's é uma das universidades tradicionais aqui de Halifax. Ela é conhecida por ter programas de liderança, né, em negócios e química. Tem também muita oportunidade para pesquisa. E a St. Mary's ela foi fundada em 1802, ou seja, ela é bem tradicional, uma das mais tradicionais aqui de Halifax, tem cerca de 7.000 alunos. Não é da maior em quantidade de aluno, mas ela está entre as maiores universidades aqui de Halifax. E se você está procurando programas de graduação, mais finanças, contabilidade, área de química, computação e psicologia, lá é bem forte. Então, eu aconselho, né, dar uma entrada no site da St. Mary's, dar uma olhada nos cursos que eles têm. Estou falando aqui, obviamente, de cursos de graduação, de mestrado. Se você procura cursos mais profissionalizantes, mais de college, aí é uma outra instituição que vai ter, a NSCC, eu vou falar dela mais para frente. Só para ilustrar, uma outra universidade daqui é a MSVU, que é a Mount St. Vincent University. Ela é um tamanho um pouco menor do que a St. Mary's. Ela é conhecida por ter turmas de médio porte, 24 alunos, e aí os professores e os alunos têm uma interação maior. Então, se você considera esse tipo de universidade menor, você possa conhecer melhor seus alunos, seus amigos, colegas de turma, professores, é uma instituição a se considerar. Ela é bem diversificada também, tem alunos de mais de 60 países. Ela foi fundada em 1873 e tem mais ou menos 6.000 alunos por ano. Eles também têm alguns cursos profissionalizantes, cursos técnicos. Não são tantas opções, mas tem um curso de nutrição, tem um curso de business. E cursos de graduação normal, de 4 anos, eles têm praticamente todas as opções. Também algumas opções de mestrado em educação, em nutrição, relações públicas. Então, não vou entrar em detalhe, mas é uma boa instituição também para vocês pesquisarem. E agora que eu falei, a NSCC é a Nova Scotia
Community College. É um college público. Para quem não sabe, college público, universidade pública é bem forte e é bem procurado aqui no Canadá. Por quê? Vou comentar bem por cima. Quem busca imigrar, quem busca morar aqui de forma permanente e quer estudar num college, numa universidade, quando você faz um college, né, um curso superior público, no lugar público, você vai ter direito ao PGWP. Resumindo, o que é o PGWP? É o seguinte, é um visto de trabalho. Você estuda 2 anos e aí ganha um visto de trabalho depois do estudo por mais 2. Então, mais ou menos é assim que funciona. Se é de 1 ano, o visto vai ser de 1 ano. O que dá você um tempo aqui no Canadá para ganhar experiência de trabalho e aí tentar imigrar num dos programas de imigração que o governo, né, canadense oferece, os governos provinciais também oferecem muito. Mas voltando aqui para a NSCC, que é esse college público que eu falei, ele é o maior college público aqui da região da Nova Escócia, e ele tem 13 campos localizados na Nova Escócia. 3 deles são aqui na região, na Grande Halifax, né, que é aqui na capital. O resto vai estar espalhado pela província. Mas por que ele é tão procurado? Eu diria até mais procurado entre os brasileiros. Porque os cursos da NSCC são cursos de 1 ano, 2 anos. Então, são cursos atraentes para quem quer fazer um curso superior e depois ganhar esse visto de trabalho, que eu comentei anteriormente. E aí você vai não precisar estudar 4 anos, vai estudar 2 anos, entendeu? Vai gastar menos também. Geralmente, o preço de um college é menor do que uma universidade por ano. Então, é algo a se pensar, é algo bastante interessante. A gente é parceiro deles. Se você quer fazer o PEP para a NSCC, você pode fazer com a gente na Galic. E aí, para vocês terem uma noção, eles têm 25 mil alunos por ano, né? A quantidade de aluno é bem maior, mas também leva em consideração que são vários campos espalhados pela província, não só centrado, né, aqui em Halifax. E, por último, na lista dos parceiros, nós também temos o High School. Se tem alguém aqui que é adolescente, que ainda não terminou o High School no Brasil e tem interesse em fazer esse intercâmbio de High School, né? Estudar por 6 meses, 1 ano aqui no High School, na Nova Escócia, a gente também tem a parceria com as escolas daqui. Então, se você vai estar numa dessas instituições e não tem o nível de inglês exigido por elas, você pode fazer o PEFA conosco, que é aquele nível 6 lá que eu comentei no início. Então, você atingindo o requisito lá do nível 6 do PEFA, você pode ir para a escola pública daqui ou para uma das escolas privadas e fazer o seu high school, né? Obviamente sendo aceito lá por eles. Quando eu falei aqui de morar de forma permanente, né, isso é um outro ponto que atrai bastante gente aqui para o Atlântico Canadense e é outra vantagem, né, para estudar aqui em Halifax. Vou pincelar por cima, eu não sou consultor de imigração, então vou pincelar aqui mais detalhes. Vocês podem pesquisar no próprio site do governo ou conversando com um consultor de imigração. Mas recentemente, né, em 2021, o governo do Canadá tornou permanente o programa de imigração do Atlântico. Ele foi um programa temporário, deu certo. E aí o governo transformou de forma permanente. E esse programa, resumindo, ele tem 3 streams, né? São 3 caminhos a se seguir, e um deles é exclusivo para estudante internacional. Então, se você faz um college ou uma universidade aqui no Atlântico, um curso num college ou universidade do Atlântico, você vai ter um caminho específico para esse programa de imigração, vão ter os requisitos lá, mas é uma coisa realmente que tem atraído muita gente, que tem deixado um pouco mais fácil a forma de imigrar, principalmente se você está vindo para o lado de cá, né, do Atlântico. Inclusive, hoje eu sou residente permanente aqui do Canadá. Foi o programa, né, do Atlântico que eu apliquei, eu e minha esposa, a gente aplicou para tornar residente permanente. Eu vou avançar. Como é a questão da avaliação aqui na Galic? Então, quero entrar nesse detalhe, porque muita gente pergunta, Fernando, eu sei que eu tenho que fazer o PAFWay, mas e se eu não passar, e se eu não for aprovado? Ou como é que funciona? Porque quando você faz o IELTS, o TOEFL, que é a prova que o college pede, você vai ter que decidir o seu futuro naquele dia, né, naquela prova. E quando você faz o PAFWay, não, você vai cada dia tendo aulas, participação em sala de aula, e aí sim construindo o conhecimento de inglês, para aí sim ser avaliado no final. Mas como é que funciona a avaliação aqui na Galic? Ela é um pouco diferente, você não vai ser só avaliado pela prova. A gente tem 2 tipos de avaliação, que é a avaliação para os níveis 1 a 5 e a avaliação para o nível 6, que é aquele último nível lá que eu falei. Então, vou citar aqui rapidamente. Para o nível 1 a 5, 20% da sua nota vai ser participação em classe, em sala de aula. 20% da nota vai ser quizzes, que são atividades que são feitas ali pelo professor durante a semana, na própria sala de aula. 20% vai ser o trabalho de casa,
e os assignments. Assignments é o que? São redações, parte escrita, que eles mandam para casa também, 20% da nota. 20% da nota são apresentações, podem ver que tem 2 apresentações, uma em grupo e uma individual. Quando eu falo isso, é pelo período das 8 semanas, né? Que é um nível nosso. E 10% da nota é um exame que é feito, uma prova que é feita na metade do curso, e 10% da nota é uma prova que é feita no final do curso. Então, somando tudo isso aí, vocês vão ter que ter 75% de aprovação. O que para um aluno que participa, que está fazendo as provas, estudando direitinho, não é coisa de outro mundo conseguir, entendeu? E para o nível 6, só comentando rapidamente, muda um pouquinho os percentuais, mas é bem parecido. A participação cai para 10%, os quizzes continuam 20%, o trabalho de casa 10%, atividade de escrita 20%, apresentação 20%, e cada prova 10%. Então, muda um pouquinho a forma que é avaliado, mas continua bem parecido. E aqui, como eu falei, vocês precisam ter 75% ou mais para conseguir ser aprovado. E aqui é como a gente avalia os alunos com relação ao seu percentual, você vai ter a sua performance. Aqui, como eu falei que os níveis são 8 semanas cada nível, a gente tem umas datas específicas de começo e fim de cada nível. Então, só para ilustrar, eu coloquei aqui o calendário de 2023. Então, se vocês verificarem o Winter One, que é o primeiro inverno, é o próximo nível que começa 3 de janeiro agora de 2023 e vai até 24 de fevereiro. Se vocês pegarem, vai dar 8 semanas. Na sequência desse nível, a gente começa um outro, e é sempre assim, a gente começa um outro, fazem 2 níveis seguidos, e tem uma semana de intervalo, que é o break. Então, 2 níveis, uma semana, depois já entra na primavera, vai ter mais 2 níveis em uma semana, depois 2 níveis em uma semana, acabou o ano, entendeu? Vão ser 6 níveis no total. Como eu falei, se você quer estudar por um ano aqui do mais básico ao mais avançado, você vai estudar por 6 níveis. Algumas fotos dos nossos alunos, geralmente quando se conclui as turmas, a gente tira uma foto com cada turma, com os professores também. E a gente também tem um programa interessante, que é o programa de aluno do mês. Então, para incentivar o estudo, né, a melhora de cada um, a gente tem os professores decidem quem é o aluno de cada mês, né, quem foi eleito o aluno do mês, e tem uma recompensa, geralmente o aluno ganha um gift card. É bem legal, a gente faz uma festinha na escola para celebrar com o aluno do mês. Falando um pouquinho das atividades que a gente faz com os alunos ao longo do ano. Como eu falei, as estações aqui são bem diversas, né? Do verão ao inverno, muda muita coisa na cidade. Então, obviamente, as atividades vão se adequar um pouquinho a isso. Então, durante o verão, tem muita coisa para fazer, como natação, caminhada, camping, canoagem, caiaque, esportes e surf. Um fato interessante é que, apesar de Halifax, né, a província de Nova Escócia, ter o mar em volta, né, não são tão... desculpa, não é tanta gente que tem coragem, né, de entrar no mar, porque a água continua gelada, mesmo no verão. Eu já entrei algumas vezes, mas assim, se você quer um banho de mar, não, né? Você quer tomar um banho mais tranquilo, com a temperatura mais agradável, é melhor ir para um lago ou algo assim, que aí realmente no verão vai estar uma temperatura bem agradável, dá para tomar um banho como se fosse um banho de piscina aí do Brasil. E o outono, para mim, é uma das estações mais bonitas, né? As árvores ficam bem coloridas, é bem legal para dar uma passeada nas trilhas que tem muita trilha aqui pela província. E tem colheitas bem comuns, nessa época tem a colheita de maçã, então tem umas fazendas que você vai, você mesmo tira do pé as maçãs e paga pelo que você coletou ali. E também tem um passeio interessante que é muito feito nessa época do ano, que é de observar as baleias. Então, Lunenburg, que é uma cidade aqui próxima, tem esse passeio. Então, obviamente não é um passeio gratuito, é pago, mas você vai num barco, ele observa as baleias no oceano. E, obviamente, o Halloween. Esse ano tem muita atividade, esse mês, né, de outubro, tem o Halloween. E então, durante o outono, tem as atividades de Halloween também. Durante o inverno, quando o frio chega, obviamente, continuam tendo atividades ao ar livre, fazer boneco de neve, tem patinação no gelo. Essa foto aqui embaixo, por exemplo, ela é aqui de Halifax, a gente tem uma pista aberta de patinação no gelo. E o melhor de tudo é que você, para usar o patins, você não precisa comprar o patins. Você deixa um documento lá, pode ser o passaporte, documento de identidade, e aí você pega emprestado o patins para andar lá
E quem tem medo de cair, dá para usar um andador. Se você olhar no fundo dessa foto aqui, tem um rapaz lá com um negócio vermelho, aquele é um andador. Eu, quando fui, tive que usar, porque é bem difícil. Então, se você nunca andou, aconselho pegar um desse andador de criança para não cair. Mas, obviamente, durante o inverno, muitas atividades vão ser em ambientes indoor, né, fechados. Então, a gente faz muita visita a museu, boliche, cinema. Na primavera, o que é que tem que fazer na primavera? Na primavera é quando o frio vai deixando de virar tipo, grande parte do dia, né, de ter frio grande parte do dia, vai tendo temperaturas mais agradáveis, o sol vai aparecendo, então o pessoal começa a fazer mais piquenique, visita a lugar histórico, que é aberto, e dá para fazer muita atividade outdoor, né, que é fora da sala de aula, fora de lugares fechados. Mais fotos aqui de como é mais ou menos a sala de aula, para vocês verem. Como eu falei que aqui na Nova Escola você vai estar banhado do mar em vários pontos, então basicamente você vai se deparar com o mar em um dos seus passeios aqui com a gente, com a escola, ou parques. Muita gente faz passeio de canoa também, é bem comum passear de canoa aqui. Essa foto aqui do canto está ilustrando bem isso. Mais fotos aqui, os passeios com os alunos. E uma coisa legal também de se falar é que quando você se forma, você vai ganhar um certificado aqui da escola. Essa foto aí, a aluna está segurando um certificado de conclusão, né? Então, independente se você vai fazer college ou não, a gente emite certificado para cada aluno que termina aqui conosco. E um outro ponto é a parte de acomodação, que muita gente pergunta, Fernando, e como é que eu faço para alugar um apartamento, uma casa, um quarto? Eu não sei direito como fazer isso. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: se você vem estudar por um período curto, que seria um período de até 6 meses de estudo, eu acho que a melhor opção é o homestay, que a gente chama aqui, que é basicamente a moradia numa casa de família. O que significa isso? A gente tem um cadastro de famílias canadenses que tenham um quarto disponível e querem receber alunos. Então, como funciona? O aluno que não tem onde ficar ou quer ficar no homestay, ele pode contratar esse serviço, custa em média $900 e já inclui 3 refeições. O que é mais legal da homestay, na minha opinião? Então, o que é mais legal é que você vai estar praticando ainda mais o seu inglês, porque você vai estar praticando inglês na sala de aula. Quando chega em casa, janta geralmente com a homestay, com aquela família, vai estar conversando, eles vão perguntar como foi o seu dia. Nos finais de semana, muitas vezes, vão levar você para passear, você está saindo, você vai estar conversando com eles. Tudo isso é interação, tudo isso é aprendizado, né? Fora da sala de aula. E agora eu vou comentar rapidinho como se matricular, né? Se você tem interesse em matricular aqui na Galit, você vai primeiro precisar saber que tipo de visto você precisa para vir para o Canadá. Comentando bem por cima, para brasileiros, se você vem estudar inglês até 6 meses, você pode estudar com visto de turismo. Passou dos 6 meses, você vai precisar pedir um visto de estudo. Mas nesse link, né, do Immigration Canada, se você colocar no Google, vai achar praticamente o site do governo, ele mostra tudo de como tirar visto, que tipo de visto pedir. Você também pode contratar um profissional que é um consultor de imigração para lhe ajudar com isso. Mas é algo que vocês podem checar também no site do governo. E para se matricular, sabendo o tipo de visto, sabendo que você pode vir ou quando pode vir, você basicamente só vai precisar preencher um formulário de matrícula que está lá no nosso site. No final da apresentação, vou abrir aqui no nosso site para mostrar como fazer isso pelo site. Só não vou fazer agora para não sair aqui da apresentação. Mas depois que você faz essa matrícula pelo site, ou se não quer fazer pelo site, pode mandar um e-mail aqui para esse e-mail que está aqui embaixo, que é o info@hfxlanguage.ca. Se você tiver dúvidas, quiser pedir pelo formulário de matrícula, pedir mais informação, pode usar esse e-mail. O pessoal também vai disponibilizar depois esse e-mail. E aí vocês vão fazer a taxa, vão mandar o formulário de matrícula, a gente vai processar e vai mandar uma invoice, que é uma fatura para pagamento. Estando pago, a gente gera a cartinha, né, que é uma carta de aceite, nela vai constar todos os seus dados, quanto foi pago, quando começa a estudar, tudo isso que o oficial de imigração vai precisar, seja para você pedir o visto de estudo, caso seja necessário,
seja para entrar aqui no país, quando você vier de avião, vai passar por uma entrevista com o oficial de imigração, e aí você vai ter a carta para provar que você vem estudar e facilitar, assim, a sua entrada aqui no país. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, aqui é o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso Twitter. Então, a gente é bem ativo lá no Instagram e no Face. Se quiserem seguir, basicamente, você bota o HFX Language, tudo junto, e aí acha lá no Instagram. Ou então pesquisa pelo nome completo da escola no Facebook, também vai achar. Foi um prazer conversar com vocês. Antes de me despedir, obviamente, eu quero mostrar o site, de como fazer a matrícula no site, para quem está assistindo. E depois que eu mostrar isso, eu vou abrir aqui para as perguntas, tá bom? Rapidinho. Pronto, acredito que vocês já estão vendo o site. Então, esse aqui é o site da Galic. Quando vocês entrarem no site, o legal é que tem a opção de ver tudo em português. Então, basta clicar aqui, ó, português. Está tudo traduzido, ou quase tudo traduzido. E aqui no canto direito, ó, clique em matrícula. Clicou em matrícula, vai abrir essa página. E aí, carregando, pronto. Vai abrir essa página e vocês clicam aqui, ó, aplicação online. Ou baixa o formulário, preenche o formulário PDF e envia por e-mail. Mas mais prático seria a aplicação aqui online. Basta clicar nesse link, vai abrir uma nova aba. E tudo que vocês vão ter que fazer é preencher nome, telefone, todos os dados vão estar aqui. Bem simples, não tem nada, não tem nada de outro mundo. Vou voltar aqui para a apresentação. E aí vou ver as perguntas aqui de vocês. Pronto, acredito que vocês estão vendo já o slide, né? De volta à página que eu estava. Vi aqui que tem 4 perguntas, então vou começar a responder as perguntas aqui de vocês. Bom, uma delas que eu já vi aqui é se pode trabalhar e estudar. Não, o Canadá, ele é o seguinte, eu vou explicar por alto. O Canadá, quando você estuda inglês, independente da província ou da cidade, você não pode trabalhar. Você realmente vai vir para estudar inglês, vai estar estudando inglês. Mas, conforme eu comentei em toda a apresentação, existem colleges e universidades, né, com quais a gente tem parceria, que você pode fazer um curso superior, que é o que seria esse curso superior, um curso técnico, profissionalizante, uma graduação, um mestrado. Então, qualquer um desses cursos superiores você vai poder trabalhar. Obviamente, tem as leis que o governo tem, então, um aluno durante o curso ele pode trabalhar 20 horas, nas férias dele do curso ele pode trabalhar full time, que são 40 horas aqui ou mais. Então, tem umas regrinhas para ser seguida, mas durante o curso de inglês não pode trabalhar. Aí outra pergunta é se tem bolsas de estudos para oferta. A gente não tem bolsa de estudo integral. O que a gente tem é um preço bastante atrativo para alunos latino-americanos, né? No caso, não só brasileiro, mas qualquer outro país da América Latina. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esses preços, por favor, entrem em contato, que eu vou estar passando, meu colega Alex, também que trabalha comigo, pode ser ele que atenda vocês. Então, a gente vai estar passando quais são esses preços, mas é um desconto bom, um desconto de 40% do que está lá no site. Porque se você abre o nosso site, vai estar um preço X. Mas para alunos brasileiros, principalmente, e da América Latina, a gente consegue dar um desconto de 40%. Então, é bastante interessante se você tem esse interesse. Alguém perguntou quantos anos pode estudar e se precisa de alguma coisa antes. Eu entendi a pergunta que seria quantos anos, quanto tempo de estudo, né? Então, aqui se for quanto tempo de estudo você pode estudar, como eu mencionei, a gente tem 6 níveis. Então, se você está no primeiro nível, não sabe nada de inglês, você vai estudar por 1 ano e vai concluir o nosso curso, obviamente, se for aprovado em todos os níveis. Então, vai estudar por 1 ano e vai atingir o requisito. Mas se a pergunta foi com quantos anos posso estudar no sentido de a sua idade, a gente tem um requisito mínimo de 16 anos. Então, se você tem 16 anos ou mais, você
basicamente pode vir sozinho, né, estudar aqui conosco, mas o Canadá você vai precisar de tem um termo técnico para isso, mas basicamente você precisa de um responsável. Então, a gente oferece esse serviço, então você vai precisar ficar no homestay para esse tipo de idade, entre 16 e 18 anos é obrigado a ficar em homestay, que é aquela casa de família que eu mencionei, e aí você vai pagar uma taxinha a mais por mês para ter esse responsável, que é para o governo canadense, basicamente é isso, para o governo canadense autorizar uma pessoa entre 16 e 18 anos vir estar aqui, você precisa ter um responsável, e a gente oferece sim esse serviço também do responsável. E se precisa de alguma coisa antes, não, basicamente é isso, de ter o homestay e ter um responsável. Agora, se você for menor de 16, realmente não é possível, a não ser que a exceção é o seguinte: se você vem estudar com seu pai, seus pais, sua mãe, algum parente direto, né? E ele também está estudando na escola, a gente abre essa exceção para menores de 16 anos de idade. Fernanda, eu acredito que eu respondi as 4 perguntas, não estou vendo nenhuma outra. Se tiver, por favor, você me avisa. Não, tivemos somente as 4. No chat também não tem. E é isso, antes de terminar, você gostaria de adicionar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer a todo mundo que está assistindo agora ao vivo ou quem vai assistir depois. Obviamente, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem perguntar, estarei disponível no e-mail que foi apresentado aqui. Então, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo. Espero ver vocês aqui em breve, em Halifax. Fernando, obrigada pela apresentação maravilhosa, por ter tirado todas as dúvidas de quem tem interesse em estudar em Halifax, no Canadá. Obrigada também a todos que participaram hoje. E caso tenha interesse em assistir mais webinários como esse, fiquem ligados na programação do site www.viva-mundo.com. E vejo vocês nos próximos webinários. Até breve. Até mais.